Aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 e 46, está escrito: E logo, que quer dizer imediatamente, obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Eles estavam relutantes quanto a fazer isso, e adiante dele, para o outro lado, a Betsaida. Enquanto isso, ele des- despediria a multidão, mas ele os enviou, curados, alimentados e satisfeitos. E depois que os despediu, foi ao monte para orar. A oração estabelece o relacionamento. Ao lermos esse contexto desses versículos, descobrimos que antes de Jesus se despedir da multidão e insistir com os discípulos para que eles fossem à sua frente rumo a Betsaida, aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes. Quando lemos nos evangelhos o relato desse acontecimento, nós podemos encontrar várias características. Jesus tinha planejado ir com os discípulos para um lugar deserto, a fim de descansarem um pouco, mas as multidões o reconheceram e foram atrás deles. Jesus teve compaixão do povo e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Também curou todos os enfermos. O dia estava chegando ao seu fim, e os discípulos aconselharam Jesus a despedir a multidão para que pudessem encontrar um lugar para comer, pois onde eles estavam era deserto. Jesus não queria mandar o povo embora com fome. Então disse para os discípulos providenciarem comida para eles. André apresentou 5 pães e 2 peixes. Então Jesus agradeceu e repartiu com todos. A multiplicação não foi tão extraordinária, que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando a multidão acabou de comer, Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem à sua frente em direção a Betsaida, enquanto ele ficaria se despedindo do povo. Em outra versão diz que Jesus constrangeu seus discípulos a irem adiante dele. Essa palavra constrangeu no grego indica que Jesus pediu para que eles fizessem algo, mesmo sendo contra a vontade deles. O que isso significa é que Jesus queria um tempo de oração, um tempo a sós com o Pai. Ele não temeu constranger os discípulos para irem sem ele. Ele sabia que aquele milagre que tinha acabado de ser realizado seria motivo de muita conversa, e que os discípulos não desejavam ficar longe dele nesse momento. Mas a prioridade de Jesus naquele instante era orar, ter um tempo sozinho com o Pai, ainda que para isso ele precisasse constranger os discípulos a irem sem ele, mesmo que eles não quisessem. Eu fico impactado com o posicionamento de Jesus. Ele sabia exatamente do que precisava e qual era sua prioridade naquele momento. Não teve problema algum em pedir aos discípulos para fazerem algo que eles não estavam a fim de fazer. Tudo isso para que Jesus pudesse ficar sozinho e orar. Agora aqui no livro de Lucas, capítulo 6. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Está escrito: E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. O relato mostra que Jesus orava constantemente, entre outras coisas. Ele procurava a vontade de seu Pai com respeito à seleção dos 12 discípulos. Muitos o estavam seguindo nesse período.
E quando já era de dia, chamou a si os seus discípulos, provavelmente cerca de 100 ou mais, e escolheu 12 deles. É um número para o governo de Deus, aos quais também os chamou de apóstolos, alguém enviado com uma mensagem especial que sempre será de acordo com a palavra de Deus e estabelecerá o padrão para a igreja. Essa passagem nos relata a escolha dos 12 discípulos de Jesus. Antes de Jesus realizar essa importante tarefa, ele passou a noite orando, conversando com o Pai, se relacionando com Deus, a fim de não agir por ele mesmo, mas conforme a vontade do Pai. Isso não é incrível? Nós devemos aprender com Jesus. Podemos e temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Está escrito que nos abriu um novo e vivo caminho, que podemos entrar na sala do trono em confiança. Isso é extraordinário. Não precisamos depender de nós mesmos. Podemos conversar com o Pai, a fim de termos direção e certezas com relação às escolhas que aparecem em nossa vida durante nossa trajetória aqui na Terra, sejam grandes escolhas ou pequenas decisões do dia a dia. Nós podemos e devemos orar ao Pai, e o Pai ele anseia nos ajudar e nos guiar na escolha certa. Afinal, a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Por isso o apóstolo Paulo orava em favor da igreja, para que eles conhecessem qual era a vontade de Deus para eles. Aí nós descobrimos essa vontade através da oração. Claro que existem várias coisas que Deus já nos deixou escrito em sua palavra. Por exemplo, que devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sermos generosos, entre muitas outras coisas. Não precisamos pedir conselho e direção de Deus. Não precisamos pedir conselho e direção de Deus para perdoar alguém. Já sabemos que essa é a vontade dele para nós. Mas, por exemplo, queremos sair de um lugar e viver em outro. Isso não está escrito na Bíblia. Mas Deus deseja nos direcionar e dizer se essa escolha está ou não debaixo dos planos dele. Não precisamos ter medo de Deus. Podemos, por meio de Cristo Jesus, orar com confiança. Quando precisar de oração, não hesite em conversar com o Pai. Você pode expressar sua opinião. Você pode expressar sua opinião livremente com Ele. Mas lembre-se sempre de manter um coração rendido a Deus. O Pai sabe qual a melhor escolha para nós.